Obrigado, senhor presidente. Antes de começar, eu quero dizer que esses alertas feitos aqui pelo senador Omar Aziz e pelo senador Renan Calheiros, eles são importantes, porque a quantidade de pessoas que acreditaram que a cloroquina ou a hidroxicloroquina preveniria o contágio ou a infectação ou a forma grave da doença, a morte, não acontece. E eu peço, aqui eu tenho uma amiga aqui em Brasília e outras pessoas no estado, no meu estado, mas me chamou a atenção uma amiga aqui em Brasília, cujo pai era eleitor do Bolsonaro, ele usou a cloroquina, negou a vacina e morreu de Covid-19 porque negou e porque fez o caminho que a ciência não recomenda. Então, é importante o que se diz. Alguns canais de televisão têm, quando as pessoas falam, já corrigem na hora. A ciência não diz isso, que é para poder evitar que a gente informe de maneira equivocada a população. O que está sobrando no Brasil são prescritores desabilitados, chamados de charlatões, no caso da pandemia e no caso do tratamento da Covid-19. E eu queria aqui, eu não costumo ler, mas eu queria dizer ao senhor Carlos Wizard que, ao invés de ajudar a CPI a encontrar a verdade por trás das mais de 516 mil mortes, o senhor se reserva, com todo o direito que a lei lhe permite, de ficar calado. Uma pena e uma vergonha. O senhor, depois de hoje, o Brasil passará a conhecê-lo, mas, infelizmente, não da forma como o senhor se autopromove nesse livro que traz consigo. Hoje o Brasil conhecerá o verdadeiro Carlos Wizard, uma pessoa que oculta a verdade em nome de Deus para proteger inconfessos, uma pena, uma vergonha, interesses inconfessos. Os senadores que representam o povo brasileiro mostraram aqui que o senhor fez críticas ao Senado por lutar por vacina para o povo, enquanto atuou no gabinete anti-vacinas e fez suposto lobby para a compra da Cassino, a outra vacina chinesa. Não é assim que vocês gostam de se referir aos imunizantes da China? Quero registrar que é uma marca do governo Bolsonaro e dos aliados do presidente que vieram aqui ficarem em silêncio ou mentir diante dos escândalos de corrupção revelados por esta CPI. O senhor se mantém calado, até na hora de se defender. Postura muito parecida com a do presidente, que até agora está em silêncio e não desmentiu o deputado Luiz Miranda. Agora vamos mostrar o perfil e a atuação do senhor Carlos Wizard diante do risco de morte de milhões de brasileiros. Nós temos provas de que o senhor operou no gabinete anti-vacinas. No dia 4 de abril de 2020, o presidente Bolsonaro fez uma ligação para o premier da Índia, interferindo na compra do sulfato de cloroquina em favor de duas empresas privadas, tráfico de influência, ou seja, um lobby. E o senhor Wizard, no dia 4 de julho de 2020, foi lá e articulou esse negócio que levou o Brasil a milhares de mortes com a distribuição de cloroquina. Além disso, com o gabinete antivacina, promoveu e disseminou fake news, como o senhor Renan Calheiros mostrou aqui, o senador Renan Calheiros mostrou aqui. Ninguém vai morrer de Covid em Porto Feliz, declaração de Vossa Excelência. Flagrantemente mentiu para o Brasil.
e cometeu o crime de charlatanismo e curandeirismo por exercício ilegal da medicina. Isso é um crime contra o povo brasileiro e contra a vida. Temos ainda a atuação dele no gabinete paralelo como conselheiro do presidente Bolsonaro para enganar a população e largar os brasileiros à própria sorte. Olha aqui a prova. No dia 5 de julho de 2020, o senhor Carlos Witers disse à jornalista Bela Megali que o número de mortes por Covid estava inflado. No dia seguinte, o presidente Bolsonaro tuita que adequou a divulgação dos dados, ou seja, tenta atrasar a informação, não comunicar a realidade. Se não fosse o consórcio de veículos de imprensa, não saberíamos a realidade dessa tragédia sanitária sem precedentes. Eu olho para o senhor, nos olhos do senhor, e vejo uma frieza que dói. Eu olho para o senhor e vejo milhares de famílias sofrendo a dor da perda, e o senhor impávido, como se nada tivesse acontecido. De fato, o senhor estava cuidando da sua família nos Estados Unidos com todo o conforto, mas os milhões de brasileiros que perderam seus familiares sofrem até hoje com 40 mil órfãos, parte deles porque seguiram a orientação de pessoas como o senhor e o presidente Jair Bolsonaro. Agora vamos à cereja do bolo, uma linha do tempo sobre o suposto lobby da vacina. No dia 22 de março deste ano, o senhor Wizard fez uma live com o empresário Luciano Heng, o Emanuel Cattori, da Belcher, farmacêutica, garantindo 16 milhões de doses de vacina. Lembrando que a Belcher era a intermediária da vacina Cassino no Brasil. No dia 24 de março, 2 dias depois, houve uma reunião de manhã do Élcio Franco com a Cassino e à tarde do Élcio Franco com o senhor. No dia 25 de março, do dia seguinte, portanto, o senhor Wizard, juntamente com o empresário da Belcher, o Emanuel Cattori e o Luciano Heng, promovem um movimento para a compra e distribuição de vacinas em Maringá. No dia 26 de março, dia em que o Élcio Franco sai do Ministério da Saúde, o já ministro Queiroga recebe quem? O senhor Carlos Wizard, para discutir a compra de vacina pelo setor privado. No dia 15 de abril, o ministro da Saúde, Queiroga, recebe o ex-ministro Ricardo Barros e o Alain Essel, que era funcionário da Avan, mas mesmo assim garantiu 8 milhões de doses de vacina. Lembram? Lá da live que citamos no dia 22 de março. E, por fim, no dia 27 de maio de 2020, o site Poder 360 informa que um grupo de empresários liderados por Wizard e Heng, responsável pelo pedido de uso da vacina Cassino no Brasil, só que na mesma matéria, eles informam também que esse pedido foi feito pela Belcher Farmacêutica, ou seja, o senhor Carlos Wizard fez lobby e interlocução para a Belcher Farmacêutica. Lembrando que a Belcher é investigada pela Polícia Federal sobre os desvios na compra de testes de Covid no Distrito Federal. A Belcher também intermedia a compra de 60 milhões de doses da Cassino a $17 e pertence a Emanuel Ribeiro, filho de Chiquinho Ribeiro, amigo do ex-ministro Ricardo Barros. Ou seja, ao que nos parece, o senhor Carlos Wizard patrocinou médicos para enganar os brasileiros com a cloroquina, atuou em favor de 2 empresas para a compra de cloroquina, orientou o presidente a manipular o número de mortos no Brasil, participou da compra superfaturada da Cassino, ou seja, vou pedir que seja encaminhado ao Ministério Público Federal o pedido de investigação da responsabilidade do senhor Carlos Wizard na morte de 516 mil brasileiros. O senhor passa a ideia de um filântropo, de um missionário, mas o que nós estamos vendo é a missão de fortalecer uma tese que levou milhões de brasileiros à exposição
Há um vírus altamente contagioso, letal, pessoas que se infectaram, que adoeceram e que perderam suas vidas. O senhor pode não dizer que fez parte de gabinete paralelo. Não. O senhor é causa de um processo de improbidade que deve ser aberto contra o Pazuello, porque o abrigou sem cargo público e ordenou e comandou atividades do Estado brasileiro como se nomeado fosse. Além de ser parte de um grupo de empresários que defendeu que os brasileiros, que os mais pobres, fossem para a rua trabalhar, para continuar enriquecendo pessoas como o senhor, que usam da palavra de Deus para tirar proveito, para usar da pobreza, da miséria, da desinformação. Isso é cruel. É como que deve ser amigo do senhor aquele que é dono da rede de restaurantes Madeiro, que disse que morrer 5.000 pessoas não era nada diante da economia. Que não era nada diante da economia. O senhor, junto com Luciano Heng e outros, são responsáveis por 516.119 mortos. Eu boto todos, porque a gente não sabe desses quem poderia estar vivo hoje. Eu não dormiria com esta convicção que o senhor demonstra aqui. Eu não dormiria e não teria coragem de olhar para as minhas filhas com o que o senhor carrega no coração de estímulo a uma tragédia sanitária que foi informada. O pior de tudo, senhor relator, senhoras e senhores senadores, povo brasileiro que está nos ouvindo, é que é uma ação temerária, porque foi informado que ela era um descaminho no controle da pandemia, e mesmo assim ela foi implementada, virou política de Estado. O senhor foi para dentro do ministério operar essa política. Então tem uma ação dolosa. Exatamente, tem uma ação dolosa e continuada. Portanto, eu peço que essa comissão encaminhe, ou que inclua Vossa Excelência como um dos grandes responsáveis pelo morticínio, pelo genocídio que ocorre nesta República sob os domínios de uma família e de um presidente que está fugindo do debate que está na ordem do dia, que são seus principais assessores envolvidos em denúncia de corrupção. Não é só a condução criminosa e genocida no combate à pandemia, é também a quantidade de negócios espúrios, fora do regramento, que começam a ser revelados por essa CPI que envolve agentes importantes do governo Bolsonaro. Muito obrigado, senhor presidente.